O mercado de transferências está a chegar ao fim e parece que ninguém pode descansar no Porto. A Atalanta fez uma proposta de 15 milhões de euros pelo Francisco Moura, o lateral esquerdo que finalmente recuperou de lesão, que é o preferido dentro do plantel do Farioli, que vai estrear-se esta época frente ao Casa Pia e já tem uma proposta muito boa de 15 milhões da Atalanta. As notícias dizem que o Porto rejeitou a proposta. Agora, não sei até que ponto a Atalanta não pode fazer uma proposta melhor. Eu acho que 15 milhões já não é mau pelo Francisco Moura, até porque o Porto continua a negociar o Kiwior, que é o lateral de eleição do Farioli. Eu sei que muita gente tem deixado nos comentários que o Kiwior não é lateral esquerdo, ele é defesa central, mas ele também pode jogar lateral esquerdo. E eu acho que a ideia do Farioli vai nesse sentido, de colocar o Kiwior a lateral esquerdo. Não sobe tanto porque ele também não se importa que os laterais não subam tanto. O que ele quer é que os laterais joguem mais pelo meio e que defendam bem. Até porque depois do outro lado já tem o Alberto Costa, que também já sobe mais por natureza e não precisa tanto que o lateral esquerdo suba. O Francisco Moura encaixa muito melhor do que o Zaidu nesse estilo, como eu já dizia no outro vídeo, porque o Francisco Moura já foi médio esquerdo, ele sabe jogar por dentro. Agora, defensivamente não é um defesa central adaptado à esquerda, como vai ser o Kiwior. Esta proposta da Atalanta surpreendeu-me, eu acho que surpreendeu todos. E é mesmo um sinal de que o Porto não está descansado. Como eu dizia no outro vídeo, houve a proposta do Galatasaray pelo Diogo Costa. O Manchester City ainda pode vir a ter algum interesse no Diogo Costa. O próprio PP rejeitou o Bolonha, mas nada nos diz que não vai haver outro clube a fazer uma proposta. O mercado vai aquecendo. O próprio Samu, que rejeitou o Newcastle, agora lesionou-se. Pode ser que esfrie um pouco o interesse nele. Mas também tinha propostas. Ou seja, eu acho que os únicos jogadores que estão blindados para não sair até ao final do mercado de transferências são os reforços, que por sinal são grandes reforços e quase todos titulares e insubstituíveis no Porto. Portanto, o Porto ao menos tem uma espinha dorsal destes bons reforços que fica garantida. Muita gente comentou no vídeo em que eu falei do Kiwior. Finalmente o Bednarek ia ter um bom companheiro ao lado dele, no lugar do Neuen. E eu não acho que seja assim tão claro, até porque eu acho que o Prpic até poderá ser melhor que o Neuen, na minha opinião. Só que eu acho que o treinador joga com o Neuen, como eu já tenho dito aqui, pelas características do central, que é um central mais ágil. E eu acho que na cabeça de Farioli, Neuen complementa melhor o Bednarek. E o Neuen tem subido muito rendimento, um bocado ao exemplo do Varela, que também tem subido muito de rendimento de jogo para jogo. As notícias que nos chegam das negociações do Porto com o Kiwior são animadoras. Parece que o Kiwior já decidiu que quer jogar no Porto. Não quero ouvir falar de mais nenhuma proposta. Já falou até com o Bednarek. E agora basta convencer o Arsenal. O Arsenal, apesar de pedir 30 milhões, agora baixou para 27, que são valores muito altos que o Porto não quer pagar assim tanto, tem ótimas relações com o Porto. Também por causa do Fábio Vieira, que ano passado foi emprestado ao Porto, que hoje o Porto não tentou empréstimo de novo, porque ele tem as tais características, apesar de ser um craque, tem as tais características de ser muito magrinho, de não ser tão intenso, e por isso o Farioli não gosta tanto dele. Eu até via no jogo com o Gil Vicente, os jogadores do Porto não caíam, o Gil Vicente não conseguia fazer faltas, os jogadores do Porto estavam muito fortes. Eu pensei, se o Fábio Vieira ainda estivesse no Porto, ele com certeza ia acabar ali muitas faltas, livres perigosos, que é mais as características dele que o Farioli não valoriza tanto, é interessante. Mas isto apenas por curiosidade, mas realmente essas relações entre o Porto e o Arsenal são boas e o Porto pode até tentar um empréstimo. Já há notícias que apontam que o Porto pode tentar o empréstimo depois com cláusulas de compra. E por falar em empréstimo, o Porto recusou emprestar o Zé Pedro a um clube da Liga Espanhola. Eu não sei se eu ouvia de outra vez, não foi revelado. Há notícias que apontam que foi o Villarreal. O que é certo é que parece que o Zé Pedro quer jogar em Espanha, porque o Porto tem melhores propostas de Itália, mas o Zé Pedro quer jogar em Espanha. Agora, o Porto recusar o empréstimo, assim como fez com o Zaidu, para mim, numa altura em que o Porto está a emprestar muitos excedentários com opções de compra, o Porto recusar é sinal de que esse jogador conta para o Farioli. O Zé Pedro jogou lateral direito no último jogo contra o Gil Vicente, entrou no fim do jogo para jogar lateral direito. Está dentro dessas tais características que o Farioli valoriza, de adaptar centrais a laterais. Ou seja, o Farioli conta com o Zé Pedro, mas como suplente, como um bom suplente. O Zé Pedro é um bom suplente, resta saber se ele aceita jogar nessa condição de suplente. A verdade é que o Zé Pedro, durante a maior parte da época, era um jogador da equipa B, um jogador secundário do Porto. Depois teve essa ascensão meteórica no Porto, tornou-se um jogador muito respeitado por todos no clube. Hoje tem um estatuto, mas claramente não vai ser titular neste Porto Farioli, e esse estatuto é que pode fazer com que ele queira sair. O Porto aceita que ele saia, mas quando são estes jogadores como o Zaidu, que o Porto não conta na primeira linha da equipa, mas que o Porto até conta com eles e aceita ficar com eles, o Porto põe sempre essa condição de que não aceita empréstimos, põe logo um valor para o clube pagar. Parece que o Porto pede mais de 6 milhões de euros pelo Zé Pedro. Mas é isso mesmo, o Zé Pedro vai sempre ser um jogador útil. Ele entrou para lateral direito, não comprometeu, ou seja, ele vai ser sempre esse jogador que a qualquer momento o treinador pode contar com ele. Mas então o Porto a recusar o empréstimo, ao contrário do que aconteceu com o Ivan Jaime, que já foi oficializado no Montreal, e do Namazo, que também foi oficializado no Auxerre, que teve então o treinador do Auxerre a dizer que ele vai jogar a 10 e a 9, e que é um ótimo 10,
Havia alguém aqui que comentava, e com razão, no vídeo anterior, que o Namazo já jogou a 10 no Porto, meio que segundo avançado, só que o problema dele é que ele não tem visão de jogo para jogar a número 10. Agora, se for o número 10 de uma equipa mais pequena, ou que uma equipa que joga mais no contra-ataque, pode ser bom, porque não tem tanto que distribuir o jogo, tem apenas que partir mais de trás. E aí ele é rápido, é bom a conduzir a bola, acho que é o ponto forte dele. Mas todos estes jogadores que saem do Porto, eu já disse, nós não temos bem ideia da qualidade deles, porque eles tiveram muito tempo aqui desgastados, como eu tenho dito. E um exemplo são as entrevistas que eles têm dado nas apresentações. Eles parecem muito mais motivados do que estavam no Porto. Eu vi ontem as declarações de João Mário. O João Mário a falar muito bem do Porto, a dizer que quer jogar na seleção. O João Mário chega até a traçar um cenário em que ele luta com o Alberto Costa, que agora veio para o Porto no sentido contrário da Juventus, que ele luta com o Alberto Costa para ser titular na lateral direita da seleção nacional. Eu acho isto assim exagero, mas é muita ambição do João Mário. O João Mário também falou bem do Porto, diz que é um clube que tem mentalidade de sempre habituado a ganhar. Portanto, é o jogador que tem realmente o Porto no coração, mas é engraçado ver que ele está muito mais ambicioso na Juventus. E o mesmo acontece com o André Franco. O André Franco também foi apresentado nos Estados Unidos. Chegaram até a compará-lo com o Neymar e ele achou graça, se bem que ele disse que era uma comparação exagerada, mas achou graça e puxou muito dos galões, disse que queria fazer a diferença, que era um jogador que jogava muito entre linhas, que gostava de construir jogo, também gostava de marcar golos. As declarações deles parecem uns jogadores diferentes. E eu acho que tem mesmo a ver com isso. Já era aquele desgaste emocional e esta mudança vai-lhes fazer bem a todos. Mas são jogadores que foram emprestados com cláusulas de recompra. Ou seja, o Porto tem privilegiado esse tipo de negócio com os excedentários, à exceção do Aroca, que saiu mesmo definitivamente para a Polónia. E para mim isso é um sinal que o Porto conta com o Zé Pedro, assim como conta com o Zaidu. E seria interessante este cenário, que é possível, se o Francisco Moura sai e fica o Zaidu e o Kivior. Ou seja, o Zaidu pode ficar no plantel e sai o Francisco Moura. Seria um cenário louco. O Porto não quer que isto aconteça, por isso é que o Porto rejeitou a proposta de 15 milhões, mas está próximo, porque eu acho que 15 milhões é uma boa proposta pelo Francisco Moura. De excedentários claros, assim, que são unânimes até nos comentários aqui dos vídeos que vocês costumam deixar, temos o Gruitch e o Fábio Cardoso como jogadores que falta colocar. E o Tomás Pérez também. O Tomás Pérez diz que vai ficar, o que é certo é que ele não é muito falado nos rumores de transferências. Vamos ver, ele também só teve meia época no Porto, mas eu acho que ele não tem as características que o Farioli quer, ainda por mais o Porto à procura de um 6, acho que não conta com ele mesmo, mas vamos ver, nem que fique na equipa B, também há essa possibilidade para o Tomás Pérez, mas então estes dois unânimes são o Gruitch e o Fábio Cardoso, que falta colocar. O Gruitch vai ser mais difícil porque ele quer ir para o Estrela Vermelha, que é o clube do coração dele. No entanto, o Estrela Vermelha é o que tem menos capacidade de pagar, mas vamos ver, porque o Porto também tem boa relação com estes jogadores, são jogadores que deram sempre tudo pelo clube. Agora o Gruitch tem esse problema que ele recebe um salário de 2 milhões, é muito alto, e aí ele tem mesmo que sair. E não pode ser empréstimos com condições, tem que ser pelo menos um empréstimo em que pagam o salário todo. E este mercado de transferências já vai longo. O Porto já vendeu o Gonçalo Borges, o Otávio e o João Mário há tanto tempo e ainda está aqui em negociações, já é a fase 2 do mercado, e tudo indica que a fase 3 vai ser forte. O Porto está aí nas negociações com o Kivior, eu acho que ainda vem aí mais propostas pelo Kenneth Taylor. O Porto está a jogar com o tempo, porque o Porto vai jogar tudo no fim do mercado de transferências, porque são jogadores que o Porto sabe que vão acabar por ir desvalorizando, querem sair, vão perdendo interessados e o Porto depois tem uma palavra a dizer aqui. E o Porto não está com pressa porque o Porto está bem, está a ganhar, está a jogar bem, está forte e tem planeado essa época muito ao detalhe e precisa do dinheiro dos sedentários, então não quer forçar aqui nada que comprometa as finanças do clube, até porque a imagem de marca desta direção. Então o Porto a jogar com o tempo e sempre com os jogadores, mesmo os titulares, ameaçados por possíveis propostas que apareçam, e o Porto está aberto a tudo. Alguém comentou no vídeo de ontem que o Luuk de Jong não era jogador para o Porto, que foi uma contratação precipitada. É verdade que o de Jong tem características diferentes do Samu, mas eu ainda acho que o de Jong é craque. E é aquele jogador, como dizem também aqui muito nos comentários, que o Porto vai ter que cruzar mais e tem bons jogadores para cruzar. É um estilo de jogo diferente, mas ele tem qualidade. É como eu digo, ele tem bom posicionamento, tem qualidade de passe. Ainda só não mostrou toda a sua veia goleadora e jogo de cabeça. Mas eu não acho que tenha sido um erro. Eu acho que o Porto faz bem em diversificar os avançados que tem. Basta ver se o Denis Goul vai ficar, porque o Denis Goul seria um terceiro avançado com outras características. Muita gente aqui também comentou que ele podia sair. Não é bem assim, porque eu acho que o Farioli quer 3 pontas de lança e isso obrigaria o Porto a ir ao mercado, mas o Denis Goul está realmente também com o pé fora do Porto. E por falar em pontas de lança, chega-nos a notícia do Samu. Ele está mesmo focado em jogar com o Sporting. Eu tinha dito, eu acho que ele tem essa mentalidade. Ele é muito obstinado, muito emocional. E o Samu quer jogar com o Sporting, porque é um jogo grande. Ainda por cima não quer perder o lugar para o De Jong, que já vai ser titular com o Casa Pia. Então eu não ponho de parte a possibilidade do Samu ser arma secreta frente ao Sporting. Pode ter esse efeito surpresa. Eu imagino entrar nos últimos 20 minutos do jogo
O Samu ontem postou nas redes sociais uma foto do ginásio com a data 30 de agosto, que é a data do jogo do Porto Sporting. Depois, posteriormente, apagou a publicação e voltou a postar sem a data. Ou seja, foi alguém do Porto que disse: Samu, não podes estar a fazer isso, estás a pôr a expectativa muito alta. Alguém tentou pôr os pés no chão, não deve ser fácil, porque ele é mesmo muito ambicioso, Samu. Isto mostra que ele quer muito jogar com o Sporting e alguém lhe disse: cuidado, tem pessoas a dizer cuidado, se calhar não vai jogar, até porque o Farioli é muito cuidadoso com lesões musculares. Eu acho que é porque o Farioli, como eu já disse nos outros vídeos, ele sabe que é muito intenso o futebol dele, ele sabe que as lesões musculares vêm e ele não quer facilitar nada. Então, se o Samu tiver uma mínima possibilidade de recaída, ele não vai jogar, isso é certo. Vai ser uma situação complicada emocionalmente para gerir, porque o Samu é mesmo muito ambicioso e aquele post mostra que ele quer mesmo jogar. Outra notícia também que me chegou pelas redes sociais do Porto foi que o Gabri Veiga vai ser pai. Os jogadores fizeram uma festa, fizeram ali um post a dar os parabéns ao Gabri Veiga. Eu acho que estas situações motivam sempre os jogadores. Nós já sabemos que eles depois querem marcar golo para dedicar ao filho e pode ser um ponto importante motivacional para o Gabri Veiga. O Gabri Veiga, que eu disse no outro vídeo, que tinha a titularidade ameaçada, agora não pelo Mora, mas pelo Eustáquio, e vocês comentaram muito sobre isso. Houve pessoas que disseram que realmente o Eustáquio está a surpreender, que está a jogar muito bem. Houve pessoas que acharam que o Eustáquio joga mais a 6. Agora, o que começa a ser claro nos comentários que vocês deixam nos vídeos é que vocês acham que o Gabri Veiga está muito agressivo e a jogar pouco futebol. Eu já disse que, até um pouco em defesa do Gabri Veiga, que ele não é jogador de fazer muitas jogadas com a bola, como o Froholt, que pega na bola e come linhas de passe com a bola no pé. O Gabri Veiga é mais jogador de pôr a bola a correr e não correr tanto ele, mas mais a bola. No entanto, é óbvio que o Gabri Veiga deveria dar mais ainda e ele tem esse lado muito emocional que vocês também deixaram nos comentários. Muita gente ontem comentava que ele é muito... tem que refriar um pouco, ele e o Borja Sainz, porque arriscam-se a ser expulsos por estupidezes às vezes, por alguma picardia com um jogador, e nós sabemos como é que são os árbitros em Portugal, às vezes surpreendem e expulsam do nada, mostram ali uns cartões que podem prejudicar, mas também é isso que o Farioli tem que gerir, ele quer jogadores fortes e aguerridos e com muita intensidade, ao mesmo tempo tem que ter cuidado com os cartões. É o que acontece, por exemplo, com o Samu. O Samu lesiona-se porque faz uma pressão muito alta, faz um sprint para ir buscar a bola a um defesa central que tinha acabado de receber a bola do guarda-redes. Talvez não precisasse daquele sprint tão grande, depois lesiona-se. O mesmo acontece com o Gabri Veiga, põe tanta intensidade no jogo que às vezes essa agressividade pode prejudicá-lo disciplinarmente. Mas até a ver pelos vossos comentários, o Farioli saiu-se bem deste problema que ele tinha com o Mora. Frente ao Gil Vicente, já na conferência ele disse que o Mora iria jogar noutra posição, colocou-o a jogar a extremo-direito com liberdade para fazer todo o ataque, tanto que ele apareceu na esquerda e também no meio. E já toda a gente comenta que o Rodrigo Mora pode jogar ou a falso 9, muita gente acha que é falso 9, ou a extremo esquerdo. Ou seja, o Farioli saiu-se bem desta porque o Mora não é número 10 e não vai jogar como número 10, então o concorrente do Gabri Veiga vai ser mesmo o Eustáquio. Existe muita gente ainda com a expectativa que o Mora pode até ser titular frente ao Casa Pia. Havia gente que comentava que ele devia jogar já no lugar do Borja Sainz. Eu acho que nós neste jogo com o Casa Pia vamos pela primeira vez ver como é que o Farioli faz a gestão do plantel, porque vem aí um jogo importante, um clássico com o Sporting, e se o Porto estiver a vencer, por exemplo, por 2-0, se já estiver tranquilo no jogo, ele vai começar a gerir, ou até mesmo no 11 titular pode haver alguma alteração, e vamos ficar a perceber melhor como é que é este treinador, que já sabemos que ele quer muita intensidade, que ele quer futebol mais rápido e eficaz, melhorou muito a posse de bola do clube, e gosta muito que a equipa não pense muito, que remate, mesmo que seja fora da área, que remate e que não perca muito tempo com a bola no pé. Estas são as características do jogo. Já vimos como é que ele faz as antevisões, que eu também tinha muita curiosidade para ver como é que ele era na conferência. E agora vamos ver como é que ele gera a equipa em pré-clássico. Vai ser um jogo muito importante para o Porto, o jogo em Alvalade. O Porto já não ganha em Alvalade, penso que há 3 anos. E esta época, depois de já ter vencido o Vitória de Guimarães, quando deu o empate na época passada, ter vencido o Gil Vicente, que também já não vencia há 3 anos. Agora tem mais uma marca aqui para alcançar nesta época, para motivar ainda mais, para criar esse LA, esse espírito de vitória. Uma vitória em Alvalade será essencial para o Porto. E motivação não falta, porque até o próprio Samu quer muito jogar esse jogo. Eu acredito que só não se fala de jogo com o Sporting no balneário porque o Porto tem essa cultura, ainda para mais esta época que o Porto não quer facilitar em nada, tem essa cultura de pensar jogo a jogo. Primeiro o Casa Pia. Vai ser também um bonito espetáculo com o estádio cheio, a equipa vai ser empurrada pelo público, o estádio Dragão cheio empurra sempre, empolga sempre. Esta equipa já tem muita intensidade, com o treinador a pedir ainda mais intensidade e a bancada cheia, acho que vai ser um bom jogo do Porto, mas cuidado que o Casa Pia também não é uma equipa qualquer, pode criar perigo. Em princípio vai ser uma equipa que vai jogar mais fechada do que o Vitória de Guimarães e até o próprio Gil Vicente, porque as equipas vão vendo, vão analisando os jogos e vão se adaptando, e eu acho que principalmente o Guimarães tentou construir muito jogo atrás e o Porto faz muita pressão alta e o Casa Pia já vem avisado para isso. Apesar de ser o Luuk de Jong, não é o Samu que faz tanta pressão, traz outras coisas ao jogo,
mas não deixa de fazer pressão porque é a característica da equipa. E aquilo que eu dizia no outro vídeo, podemos até ter um Borja Sainz avançado centro para fazer essa pressão. Eu imaginei essa situação, até pelas comparações que fazem com o Lisandro e porque ele tem esse espírito goleador. Portanto, este Porto tem muito mais opções. Há de facto muita... Nisso o Farioli tem razão, ele tinha dito na divisão do jogo com o Gil Vicente que tinha várias opções. Claro que ele tentou exagerar para tirar a pressão da equipa por causa do mercado de transferências. Ele disse que até o Vasco Sousa podia jogar lateral direito. Pode, mas é um excedentário, em princípio ele exagerou. Mas realmente o Porto tem essa polivalência, o treinador valoriza muito. E esta contratação do Kiwior também mostra isso. Outro rumor de mercado que apareceu ontem nas notícias era o Osório do Midtjylland, extremo direito, que o Porto teria interesse nele. O Porto desmentiu, eu também acho que não é verdade. Há certos rumores que eu acho que temos também que filtrar, não são todos verdadeiros. Eu acho que o Cambeiros tem esse perfil de jogador jovem que pode jogar extremo direito, mas é como eu vos digo, agora com o Mora a extremo direito acho que ele já não tem tanto espaço. Até porque eu acho que o Porto pode se virar agora para a contratação de um ponta de lança em vez de um extremo, uma vez que o Denis Gul pode sair. Mais uma vez eu digo, se o Porto quiser saber algum nome para contratar, é só ir ver os comentários dos meus vídeos, que vocês deixam sempre ótimos nomes para o Porto contratar. Agora eu acho que aqueles que estão mais sérios, são realmente para levar a sério e podem mesmo assinar pelo Porto, são o Kenneth Taylor e o Kiwior. Claro que vai haver outros, é o que eu digo, ainda estamos na fase 2, está mesmo a terminar esta fase 2 de mercado, depois vamos ter mais novidades, mas estes três eu acho que são para levar a sério e vamos ainda ver como é que vão ser as entradas e saídas. Agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa expectativa para esse jogo do Porto com o Casa Pia? Se vocês acham que o Samu ainda vai a tempo de jogar contra o Sporting ou isso pode ser um risco, ou se acham que isso vai ser difícil de lidar emocionalmente com o jogador. Às vezes mais vale ele jogar 5 minutos para não ficar chateado. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham desta insistência do Porto pelo Kiwior? Se acham que ele vai ser mesmo um bom reforço, se ele pode jogar a lateral esquerdo ou se vem para central? O que é que acham do Porto ter recusado a proposta da Atalanta pelo Francisco Moura? Quais são as posições que ainda falta ao Porto reforçar, além destas três, que é o número 6, o número 8 e o lateral esquerdo? Talvez um lateral direito, mais um central ou um ponta de lança se o Denis Gul sair. Se vocês acham que este plantel está pronto para lutar pelo título como está ou se acham que ainda precisa de mais reforços. Quem é que vocês acham que é mesmo inegociável neste Porto? Se vocês acham que é possível o Zaidu de repente ficar como o lateral esquerdo oficial do Porto. Se vocês acham que é contra o Casa Pia que o Mora vai ser finalmente titular. Já sabem que eu leio os comentários todos. Muito obrigado às pessoas que têm mandado abraço nos comentários. Tivemos até pessoas da Austrália e da Alemanha. Muito obrigado a todos. Um abraço para todos. Já sabem que eu leio os comentários todos, por isso podem comentar à vontade. Deixem as vossas sugestões à vontade. Muito obrigado por assistirem. Deixem o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram e até amanhã.